Eu sou o pastor Vargas, diretor e criador do Ministério Betamar, que trabalha em São Francisco do Sul, cuidando de pastores e líderes. Eu tenho 75 anos, sou casado há 50 anos com a mesma mulher e tenho 45 anos de ministério pastoral. E eu estou aqui nesse momento para falar com você das coisas que eu tenho vivido na minha vida. Entre elas, algumas vezes que eu discordei de Deus na Bíblia e depois Deus teve que me corrigir. E um dos textos que eu discordava de Deus é aquele texto que fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu achava injusto que aqueles homens que entraram no final da tarde ganhassem o mesmo preço que os que entraram no primeiro dia, nas primeiras horas do dia. Mas Deus tratou comigo, me mostrou exatamente aquilo e talvez numa outra oportunidade a gente possa conversar sobre aquilo. Hoje eu estou com você aqui com um texto que eu demorei tempos para assimilar também. É aquele texto de Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo está pregando e no versículo 22 ele diz assim, Deus falando, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu olhei o currículo do Davi e eu falei, não dá, não cabe. Como é que esse homem é segundo o coração de Deus? Olha as coisas que esse cara tem feito. E por um tempo eu questionei com Deus o que era esse negócio de ser segundo o coração de Deus, porque eu olhava para a vida dele e tinha muitas coisas que eu me identificava que eu não aprovava nem em mim, que não sou segundo o coração de Deus, e como é que Deus aprovava nele? Mas daí eu fui aprendendo com o tempo algumas coisas que eu espero que sirva para você. Eu descobri uma coisa interessante sobre Davi. Davi era segundo o coração de Deus porque ele não podia ver o nome de Deus insultado. Ele vem lá para levar aqueles pães e comida para os seus irmãos lá na batalha e ele observa aquele gigante Golias desafiando o povo de Deus, fazendo uma série de coisas lá. Aquilo perturba o seu interior. Ele fala, não posso voltar para casa sabendo que esse incircunciso filisteu falou isso aí do povo de Deus e do Deus do povo. E ele, você sabe, conhece a história, ele vai lá e resolve aquela situação matando aquele gigante, porque ele não podia suportar que alguém insultasse o nome de Deus. Isso para ele era uma afronta. Então ele era segundo o coração de Deus também, porque eu olhei em outro texto e achei que ele era leal às suas relações até a morte. Quando ele era jovem, ele e Jonatas desenvolveram uma amizade muito profunda, fizeram pactos e tal. O Jonatas morreu e deixou um filho chamado Mefibosete. E esse Mefibosete, normalmente um outro rei que assumisse o trono no lugar do pai do Mefibosete, eliminaria o Mefibosete para não deixar nenhum risco de que alguém se levantasse em nome da família do Saul. Mas sabe o que Davi fez? Davi mandou buscar o Mefibosete e a partir daquele momento Mefibosete morava na casa e comia diariamente na mesa do Davi. Davi o exaltou, Davi o honrou diante das pessoas. Então ele era um homem segundo o coração de Deus porque ela era leal às suas relações até a morte. Uma terceira coisa que eu descobri que Davi era leal, que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele era consciente da unção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Gente, o Saul era tudo de ruim que você possa imaginar, mas Davi nunca ousou levantar as mãos sobre ele. Lembra ele dizendo, eu não me atreveria a levantar as mãos contra o ungido do Senhor. Agora todos incitavam Davi a matá-lo.
pediam até permissão e Davi nunca permitiu, porque ele era consciente da unção de Deus sobre a vida daquele homem. Ele disse, se Deus quiser fazer alguma coisa, ele faça. Eu não vou levantar minha mão contra o ungido de Deus. Eu acho que isso é uma lição para a minha vida e para a sua vida, às vezes. Em quarto lugar, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque é um homem que tem um sentido profundo do que é a graça de Deus. Lembra que nas suas jornadas, pessoas vão se agregando a ele. E tem 3 tipos de pessoas que me chamam a atenção ali. Endividados, amargurados e pessoas com dificuldade. Você já imaginou fazer um exército com esse tipo de gente? Pessoas endividadas, amarguradas e com dificuldades. Mas Davi era capaz de ver nesses homens um potencial que ninguém via. Davi era capaz de ver naqueles homens, e você conhece no desenrolar da história, que aqueles homens foram os valentes, alguns dos valentes de Davi, mais poderosos, mais fiéis, mais íntegros. Davi recuperou a vida daqueles homens e transformou em grandes guerreiros para a nação de Israel. Então Davi era também segundo o coração de Deus, porque ele sabia a profundidade do sentido da graça de Deus na vida de uma pessoa. E Davi era segundo o coração de Deus também, porque tinha uma consciência muito grande do valor da vida humana. Você lembra Nabal? Nabal era um protegido de Davi, os rebanhos de Nabal eram protegidos por Davi. Davi protegia e os empregados de Nabal não tinham trabalho nenhum. Nunca nada foi roubado, nunca nada foi tirado, porque os valentes de Davi andavam por perto e protegiam. Mas um dia Davi resolveu pedir uma ajuda para Nabal, porque estava num momento de necessidade, e o Nabal esculhambou com a turma de Davi, esculhambou com os valentes de Davi, humilhou-os até que pôde, e a notícia chegou a Davi. E Davi embanhou sua espada, chamou seus valentes, falou, não, eu não me chamo mais Davi, se no final desse dia um só macho na casa de Nabal seja mantido com vida. E ele saiu decidido a exterminar com os homens na casa de Nabal. Mas Abigail, sábia e prudente, ouviu essa história contada por alguém, foi ao encontro de Davi, se prostrou diante dele e falou, não faça isso. Não seja culpado do sangue desse homem que é um insensato. Você será rei de Israel, você não pode carregar sobre você essa mancha na sua história. Então Davi ouviu aquela mulher, aplacou sua ira, voltou e fez a coisa que devia ter feito, sendo certo. Ele era segundo o coração de Deus, porque ele também era muito consciente do valor da vida humana. E eu creio também que ele era segundo o coração de Deus, por entender como ninguém o significado da presença de Deus. Se você olha nos escritos de Davi, você vê aquelas expressões, aqueles verbos mais profundos. A Bíblia diz, Davi buscou a Deus, Davi invocou a Deus, Davi se humilhou diante de Deus, Davi chorou na presença de Deus. Ele tinha um significado da presença de Deus mais profundo do que todas as demais pessoas na Bíblia. E eu creio que todas essas qualidades de Davi, e muito mais outras que eu não menciono aqui, podem tornar eu e você também homens segundo o coração de Deus. Se a gente se dispuser a ser assim, a fazer dessa maneira, nós também poderemos ser. E é a vontade de Deus que nós sejamos homens segundo o coração de Deus. Um abraço para você e fique na paz.